Não, mas atrasou 10 minutinhos, tá certinho. Tá certinho. Tem 2 minutinhos. Pessoal, vamos dar seguimento aqui. Mais uma mesa de debate aí. Quem vai conduzir é o Dr. Antônio Pedro, representando aí o Serviço da Lagoa. E como debatedores eu queria convidar a Simone Vitório e o Rodrigo Bernick para debater aí também com a gente, tá? Eu vou passar aqui para o Antônio para a gente prosseguir. Bom dia, pessoal. Queria agradecer o convite do Daniel para participar desse evento. Eu sou do Hospital da Lagoa, né? Sou do staff do Hospital da Lagoa. Sou também membro da SET, como o Sandro falou, e ajudei a escrever o capítulo do livro da Sociedade sobre esse assunto, mas esse livro não é referência da prova, então não se preocupem. Então, a escalada, ele é um esporte definido como ascensão em elementos naturais por vias de variada dificuldade e procurando usar o mínimo de pontos de apoio artificial possível. Ele pode ser praticado em ambientes outdoor, como rocha e gelo, né? Mas tem sido praticado com muita frequência atualmente em ambiente indoor, o que popularizou muito a modalidade, né? Recentemente, na Olimpíada de Tóquio, ele foi exibido como esporte de demonstração, mas na Olimpíada de Paris 2024 ele vai ser um esporte com uma modalidade oficial, né? Isso aí aumentou ainda mais a visibilidade do esporte, né? E a escalada sempre era vista ou é vista como um esporte perigoso, de alto risco e que pode levar até a morte, né? Lesões graves ou morte. E fazer um parêntese, rapel, esses acidentes ocorrem muito nessas práticas de rapel, que rapel não é uma atividade esportiva, ela é simplesmente uma técnica para você fazer a descida de altas elevações. Então, os acidentes de escalada, eles geralmente chamam muita atenção da sociedade, saem no jornal, e a sociedade tem uma visão ainda um pouco enviesada da modalidade, e por esse motivo, por uma questão até de sobrevivência, o escalador é um atleta que ele é obsessivo com segurança, né? Então, e tem alguns estudos que mostram que ele não é tão perigoso assim, né? Então, esse artigo aqui comparando número de lesões por 1.000 horas de prática de exercício, que você já tira aí o fato de não ser um esporte tão praticado como, por exemplo, o futebol, você vê que não é um esporte tão perigoso assim, não tem uma incidência tão alta de lesões por cada 1.000 horas, né? Comparando ali futebol com escalada profissional, né? O futebol ainda ainda tem maior chance de ter uma lesão, né? Ainda um futebol profissional. Esse aqui seria em ligas competitivas de alta performance, né? Então, o futebol profissional, de uma forma geral, ainda é mais perigoso que a escalada em si, né? Mas a gente vê nesse gráfico que os acidentes com as técnicas de 20 anos atrás eram a mais altos, né? Porque os equipamentos não eram tão desenvolvidos, mas ainda assim era um esporte mais seguro do que, por exemplo, o rugby, o skate, ice hockey e handball, outros esportes, né? A área mais afetada para as lesões de escalada sempre foi a mão, né? E se você contar dedos e mão, é mais de quase 50% das lesões, né? Contando o antebraço, é mais de 50%, e se for pegar todo o membro superior, é quase 75%, ou 3/4 das lesões são dos membros superiores. Né? E essas lesões, principalmente, sempre foram as lesões de polia, né? Sempre foram e continuam sendo, né? As tendinites, as capsulites e lesões dos membros inferiores, menos, né? Mas recentemente, com a introdução do esporte para crianças e que ele está mais, que tem maior visibilidade, as crianças estão praticando mais escalada e estão escalando mais cedo, né? Então a gente está vendo mais lesões fisárias, que são lesões fisárias específicas, né? Mas e por que tem tanta lesão? Então, o corpo do ser humano ele não foi projetado para o ambiente vertical, né? Então, a pele já é uma estrutura que é muito comprometida. A posição do corpo do atleta, ela
também leva esse tipo de lesão, os entalamentos de dedo, entalamentos de mão, entalamentos de corpo, né? E a posição específica em si das mãos, né? Então, essa posição é uma posição conhecida como reglete. Ela é composta do seguinte: tem uma flexão variável da metacarpofalangiana, você tem, às vezes, hiperflexão da interfalangiana proximal e hiperextensão da interfalangiana distal, né? E o apoio do dedo ele pode ser feito com uma polpa inteira ou, às vezes, meia polpa, né? E em alguns casos também, o lugar onde você apoia o dedo ele é tão pequeno que não cabem 4 dedos, 3 dedos. Você tem que botar 2 dedos, às vezes um dedo só. Ou até sobrepor dedos, né? Você vai colocar o seu polegar por cima do dedo indicador ou por cima do dedo médio, né? Para aumentar o atrito e você conseguir se sustentar naquele local, né? E a gente pode tirar um paralelo aí da escalada com os morcegos, né, com a diferença básica que o morcego, para ficar nessa posição pendurada, o sistema de tendões flexores dele ele é especializado, ele consegue travar o tendão flexor na polia, e para ele ficar nessa posição ele não tem nenhum gasto energético, né, tanto que eles dormem nessa posição, né? Já o atleta de escalada ele precisa ter força muscular para manter essa flexão, ele tem que ter uma relação peso-força favorável. O pessoal do Berlink, o pessoal mais musculoso, fortão, aqui o fortão não se cria. Você tem que ter uma proporção, ter muita força, mas tem que ser leve também, né? E além de outras medidas antropométricas, né? Então, envergadura, flexibilidade, os atletas mais baixos têm mais dificuldade nessa modalidade, né? Mas podem compensar de outras formas, né? Então, essa pega já é uma pega diferente, a gente chama de primata, porque você não faz flexão dos dedos, é uma pega mais especializada, mais difícil, porque justamente depende simplesmente da força de flexão dos flexores, né? Você não tem nenhuma ajuda da musculatura intrínseca, não tem aquelas posições que potencializam a força que você pode aplicar numa garra. Então, ela é menos lesiva, como eu vou mostrar mais na frente, porque de forma biomecânica. E você ainda tem as lesões, você ainda tem essas pegas de monodedo ou bidedo, que além do estresse em cima das polias, você ainda tem estresse em cima da musculatura intrínseca, né? Então, vou trazer 2 casos rapidinhos aqui para discussão, né? Esse caso 1 aqui, a menina estava começando a aquecer para fazer uma sessão de escalada, ela sentiu um estalo no dedo, né? Seguido de dor forte, não conseguiu continuar, não conseguiu treinar naquele dia, não conseguiu escalar naquele dia. Ela não estava no Rio, ela estava em Salinas, que é uma área, em Nova Friburgo, que é uma área relativamente conhecida de escalada aqui no Rio. Ela me mandou essa foto onde ela apontou onde ela estava sentindo dor. E ela mandou também um vídeo, só que eu não consegui botar o vídeo na apresentação. Vou sair aqui. Você vê que ela, nesse momento, isso foi no mesmo dia que ela lesionou, ela ainda tinha, eu vou passar o vídeo de novo, ela ainda tinha capacidade de extensão completa do dedo, mas tinha um bloqueio de flexão, né? O que você acha aí, Simone? Então, você já deu uma dica, né, no início da aula. É provável que seja uma lesão de polia, mas de qualquer forma, assim, como eu não tenho experiência com escalador, e se me viesse com essa queixa, eu ia fazer radiografia, pensando em fratura, ia pensar talvez uma lesão de tendão, não com esse vídeo, né, mas uma dor, um estalo, pensaria numa lesão de tendão por avulsão, mas com a dica, provavelmente é uma lesão de polia. Berlink, fala aí. Veja como é importante o médico que é especialista na área do esporte em específico, né? Eu ia ficar bastante confuso, porque se a paciente me liga e me diz que está com dor e está escalando, a primeira coisa que eu vou pensar, arrebentou um flexor, né, profundo daquele. Aí ela manda esse vídeo, aí me confunde, porque o flexor está funcionando. E ela aponta a base do dedo como dor. Se não fosse essa aula e o conhecimento que a gente já tem do livro ali e tal, dificilmente chegaria ao diagnóstico.
né? Ver como confunde se não tiver acostumado ao esporte em específico. Bom, eu acabei mostrando a ressonância, mas o exame a seguir é ressonância, imagino que vocês pediriam isso. O ultrassom é até possível fazer em consultório, um consultório de um especialista em medicina do esporte fazendo o exame, o exame teria alguma validade. Mandar simplesmente para um laboratório para ter uma ideia, acho complicado. Então, eu vou fazer mais uma observação. Comentei que tenho feito bastante ultrassom. Qual a vantagem? Não por causa disso, eu nunca fiz especificamente ainda, espero até que se tiver a oportunidade de fazer, acho que vai ser super interessante. A vantagem do ultrassom em relação à ressonância magnética é que é dinâmico. Coloca a mão na água, você não precisa encostar no dedo do paciente, você pode deixar 2, 3 milímetros, você não atrapalha em nada o movimento, ele faz aquele exame dinâmico. E aí você consegue ver perfeitamente o tendão excursionando. A polia é muito difícil de enxergar. O que a gente busca no exame de polia, seja no ultrassom ou na ressonância magnética, na verdade é a distância entre o tendão e o osso, né? Então isso aí, eu vou falar mais para frente, é o que é o importante, na verdade, na avaliação, né? Então isso aí... E aí, como você mesmo disse... deve ser fácil de ver. A distância é tranquilo. Exatamente. A polia em si é muito difícil de ver, mesmo íntegra. E como só que ela você... está muito espessada que a gente consegue enxergar uma sombrinha. Agora a distância é mole. Imagino eu, né? Exatamente. Como você mesmo disse, como é um exame dinâmico, às vezes em repouso, se a lesão é parcial, você não vai enxergar aquilo. A parte da competência da polia mantém o tendão junto ao osso. Mas se você faz ultrassom dinâmico com flexão contra resistência, você já vai ver o tendão se afastando do osso, né? Então, não sei o que a literatura diz, mas por esse raciocínio, imagino até que o ultrassom seja mais importante do que o ressonância para um diagnóstico assertivo nesse caso. Imagino eu. O que eu noto, assim, tem muita literatura na Alemanha, Europa, Estados Unidos também, mas o pessoal tem feito muito ultrassom no consultório, que é uma coisa que eu, por exemplo, não faço, né? Então, por isso que eu parto logo para a ressonância magnética, mas... É o que o Berlim estava falando aí. Ultrassom é um exame examinador dependente. Então, não é uma coisa que você está fazendo uma análise crítica de uma imagem só. Então, é soberana a dinâmica de função para você poder detectar. E eu acho que é exatamente por isso que eu dispenso o ultrassom, porque você manda para um laboratório de imagem de um convênio, o ultrassonografista às vezes não tem experiência com ultrassom músculo-esquelético. E não vai ter experiência com ultrassom de uma lesão específica do pessoal de escalada. Então, eu não mando para ultrassom, eu mando direto para ressonância. Mas a literatura europeia, eles fazem tem um probe próprio para fazer esse ultrassom. E eles têm esses testes de ultrassom em repouso e ultrassom dinâmico contra resistência. O probe próprio é a botinha, o ultrassom com um transdutor bem pequenininho, que ele tem muitos hertz, então ele é bem assertivo e a imagem é sensacional. Tem imagem que se você botar rápido, claro, né, se você avalia, mas se você botar rápido no slide, uma ressonância do lado do ultrassom, a qualidade é tão grande que se você confundir o cara, ele se perde para saber qual é a imagem de ressonância do ultrassom, dependendo do ponto que ele se avalia. Agora, sim, para os mais novos, né, eu garanto para vocês que daqui a 5, 10 anos não vai ter nenhum ortopedista que não vai ter um ultrassom do lado dele do consultório. Isso lá fora já começou há muitos anos. Inclusive, eu posterguei muito entrar nesse meio do ultrassom, até porque eu sou muito crítico com as coisas novas, que eu já falei isso na minha aula, mas hoje em dia eu sou um absoluto apaixonado. Eu não faço nenhuma consulta mais que eu não use ultrassom para alguma coisa, a não ser quando é fratura, obviamente. Mas mesmo na fratura eu vejo que é o nosso problema, não é o objetivo. Mas assim, o ultrassom hoje não sai do meu lado sob hipótese nenhuma. Fica a dica para os mais novos aí. Os casos de fratura fisária em criança, o ultrassom também ajuda pra caramba. Acho que ajuda, talvez possa ajudar até mais do que o raio-x, né? Bom, aí, ressonância, o que vocês notaram aí? E aí Simone? dá para ver o afastamento do tendão em relação ao osso. E isso provavelmente é por conta da lesão da polia. Tanto da falange proximal, né, polia A2, A3, com certeza foi embora. E é uma parte de A4 também, né? Então são lesões de múltiplas polias. Então só relembrar rápido aí, ó, as polias relevantes aí são A2 e A4, né? E essa questão a flexão da interfalangiana proximal, ela está diretamente relacionada com esse ângulo beta, que é o ângulo de cisalhamento da polia, né? Então quanto mais fletida está a polia, mais fletido está a interfalangiana, maior o estresse em cima da polia, né? Então você vê que ali A3 não está nem representada, então ela já foi, né? E esse ângulo beta só está representado em A2, mas ele funciona, a ideia dele funciona também em A4, né? Então ele na verdade ele diminui, à medida que o dedo vai fletindo, o ângulo beta vai diminuindo, quanto mais flexão, maior o estresse, né?
E em relação esses critérios aqui, na verdade, são critérios ultrassonográficos, mas a gente poderia usar também para ressonância magnética, né? Então, se você tiver um afastamento do tendão em relação ao osso de 2 milímetros da polia A2 e A4, é alta sensibilidade, alta especificidade para lesão de A2, né? E A3, 0,9 milímetros já tem uma especificidade relativamente alta. Esse aqui é uma pegadinha, eu já falei para a Simone, então vou perguntar para o Berlink. O que você está vendo aí, Berlink? O que você acha que está de diferente aí? Tem duas coisas. O dedo anelar, que é o segundo da esquerda para a direita. Parece que tem um espaço aumentado, né, entre o osso e o tendão. Parece Beleza. Que é preenchido ali, né, o branquinho ali, é o dedo Perfeito. anular, provavelmente é o quarto dedo. O que eu consigo enxergar é isso. E tem uma bolinha preta ali. Mas eu não sei o que significa essa Isso bolinha aqui, preta. vou explicar para vocês, é o seguinte, é o chamado fenômeno flip, né? Eu faço um paralelo disso com a lesão de Stenner, né? Que é o seguinte, a polia ela rompe e ela fica interposta entre o tendão e o osso, né? Então isso, além de causar uma irritação no aparelho flexor, né? Ele impossibilita que a polia cicatrize, porque ela está afastada do lugar, né? Não tem como cicatrizar isso aqui. Então isso, inclusive, no próximo que eu vou falar, o algoritmo, quando você tem um fenômeno de flips, e você consegue ver isso na ressonância, nessa ressonância que foi visível, é o caso dela, né? Isso aqui é um caso de livro, né? Mas esse é o caso dela. É indicação de cirurgia. Mesmo que você tenha lesão única, porque isso provoca dor. Não é só a questão do... Tem um arco de corda, mas ele provoca dor também, né? Então, o dor, talvez para as atividades do dia a dia, não incapacitante, mas para um atleta de escalada, ele não consegue mais escalar com isso aí. Bom, então eu trato assim, na investigação, radiografia, para você descartar fraturas, um pouco óbvio, fraturas às vezes você já tem desvio rotacional, desvio angular, mas como eu falei, o pessoal na Europa faz o ultrassom sempre e usa a ressonância como nos casos questionáveis, né? Então, se você tem aí lesões a distância menor de 2 milímetros, você trata isso só como um entorse, né, um esgarçamento da polia. Se é uma lesão com mais de 2 milímetros de espaçamento, mas é uma polia única e sem o flip, você também trata isso de forma conservadora, né? E se tem múltiplas rupturas e o flip, aí é tratamento cirúrgico, né? Nesse caso, eu considerei como tratamento cirúrgico porque era mais de uma polia e, né, ainda tinha o flip, né? Então, aí o acesso, Ziegler-Brunner, né? Eu mostrei essa foto ao lado porque é o seguinte, quando você abre para fazer o reparo, você ainda vê alguma parte da polia, né? Na verdade, você vê um tecido cicatricial bem transparente, assim, e ele é incompetente, não é capaz de segurar o tendão junto ao osso, né? Então, isso, você às vezes até tem que abrir isso e falar, você está tratando uma coisa que não precisa, né? Você está abrindo a polia. Não, aquela polia ali, ela não existe, aquilo ali é só realmente uma reação cicatricial, né? Então, aqui eu deixei exibido o tendão e as bordas da polia, né, onde vai ser reconstruído. Como é que vocês reconstroem polia, Simone? Que técnicas que você pode usar? Eu nunca precisei reconstruir uma polia com uma lesão dessa fechada. Às vezes que eu fiz foi para reconstrução de tendão, uma lesão secundária que você precisa reconstruir a polia, eu faço com o que tiver disponível. Se tiver sobrando um tendão flexor superficial, eu coloco. Mas é em outra situação. Dessa forma eu nunca precisei, mas eu sei que você pode usar retináculo do extensor, que você pode usar o palmar longo. A própria fita do flexor superficial. Isso, Tem algumas técnicas que você pode fazer. Nesse caso, eu gosto dessa técnica à esquerda, né? Essa imagem são túneis ósseos, mas o que se faz atualmente é pela própria borda da polia rompida, né? A técnica direita é uma imagem, inclusive, do Green, que é possível ser feita, mas eu acho que acrescenta um dano adicional, você tem que mexer na cortical dorsal da falange. Isso aí já é uma cirurgia extensa, já causa rigidez pra caramba, já causa aderência. A última coisa que você quer é a aderência numa atleta de escala, você vai perder força do dedo, né? Então eu opto pela primeira abordagem, né?
E aí os preparativos para fazer, tirou o palmar, né, ancorou ele. Você pode fazer o ancoramento do tendão na falange com uma âncora ou simplesmente fazer uma amarria nas próprias bordas da polia, né? Nesse caso aqui eu não usei âncora, eu usei só a amarria, né? Então aqui do lado direito é o resultado final, com a polia reconstruída. O resultado final operatório, né? Ali a cascata está normal, né? Isso aqui no dia que a gente tirou os pontos, ela tinha algum grau de rigidez articular, não tinha recuperado completamente a extensão do dedo, mas ela não tinha mais a corda de arco, né? Isso aqui já foi com... isso aqui foi no dia que eu já liberei ela para escalar, isso foi 8 semanas. Ela já conseguiu estender bem o dedo, né? Mas ainda tinha alguma rigidez de flexão, não conseguiu fletir completamente, mas eu já liberei ela para começar exercício progressivamente, né? Aqui é um outro vídeo. Aqui ela já voltando a escalar, ela machucou a mão esquerda. Essa via, ela é na Floresta da Tijuca, num lugar que se chama Campo Escola 2000. E essa primeira parte tem essas rugosidades na pedra. São rugosidades relativamente pequenas, não é muito fácil. Depois, em cima, tem um balcão ali que a via fica momentaneamente mais fácil, depois se torna difícil de novo, né? Então, esse início, inclusive, é bem complicado, né? É bem delicado, vamos dizer assim. Você deve pegar, referência disso aí, deve pegar algumas lesões crônicas, né? Essa paciente, você pegou no caso agudo, ela tinha aquela limitação inicial que você mostrou no vídeo. Um paciente depois de 8, 12 semanas sem fazer um tratamento cirúrgico, qual o grau de limitação funcional que ele tem? Então, isso é interessante, eu ia falar na apresentação, acabei esquecendo. Ela inicialmente tinha um arco de movimento normal. Ela conseguiu recuperar. À medida que o edema da base do dedo foi cedendo, ela recuperou a flexão. Só que ela começou a adotar uma postura em déficit de extensão, em rigidez e em flexão, né? Que inicialmente ela conseguia reverter fazendo exercício de alongamento, né? Ela recuperava o arco de movimento normal, só que dias depois o dedo voltava a ficar rígido em flexão. Porque, na verdade, sem a polia A2 e A3, o momento de flexor do dedo é em flexão aguda da interfalangiana proximal. Então, isso acaba causando rigidez articular, né? Então, o quadro, aí você me pergunta, se não for tratado de forma adequada, como que ele vai aparecer para você? Fletindo normalmente, ele vai conseguir fechar o dedo, mas ele não vai conseguir esticar. E, além disso, ele vai ter dor, né, na base do dedo e falta de força. Então, assim, pelo que eu entendi, esse tipo de lesão, obviamente, vai ser uma lesão específica de quem faz esse esporte, mas se alguém fizer que não seja um atleta de escalada, provavelmente ele vai conviver bem com isso, ou não. Isso eu vou te falar aqui. Justamente quando não tratar. Então, você vê aqui um estudo recente mostrando que esse aumento em torno de 25% em A2 e 35% em A4, da distância entre o tendão e o osso, isso é considerado uma adaptação, né? A maioria das lesões são de tratamento conservador. Você não indica cirurgia, é raro. Eu já vi milhares dessas lesões, o pessoal me manda pra caramba, eu operei esta, entendeu? Para esta aula, né? Então, a maioria das vezes você trata de forma conservadora e a pessoa não tem nenhum problema, tá? Porque não fica com corda de arco, é uma lesão parcial, né? Entendeu? E mesmo tendo esse tipo de atividade, porque a lesão parcial não leva a corda de arco, não leva a perda de força, né? Porque é uma corda de arco pequena, a distância relativa do tendão para o osso não varia tanto, varia dentro talvez até dessa... Esse estudo foi feito com atletas que nunca tiveram lesão de polia. E ainda assim, quando você faz o ultrassom, você vê que a distância tendão-osso é maior neles do que... Uma característica própria do... É uma adaptação, exatamente. Exatamente. Em função do tipo de atividade. É uma adaptação. Aí, esse estudo foi feito em atletas de elite, de alto nível, né? Isso não influenciava em nada para eles, né? Levou em consideração apenas, e isso é uma coisa que a gente vê na vivência diária, que reconstrução de polia é uma coisa difícil, né? E a experiência que eu tenho, que eu acho que é da maioria das pessoas,
está vinculado à reconstrução em 2 tempos de lesão crônica de tendão flexor. E não raras vezes a gente vê que mesmo fazendo uma reconstrução, correndo tudo bem, a técnica que eu uso é exatamente a que você usou, né? A incidência de mau resultado não é pequena. Né? E nesse caso aí, por exemplo, eu ficaria com extremo medo de gerar aderência, gerar... Eu acho que, na verdade, esse mau resultado que a gente nota como cirurgião de mão em geral, sem ser a escalada, é porque ainda tem a lesão do tendão, né? Que aqui o tendão não está lesado, aqui é só a polia, né? E aqui na lesão de tendão já é sucesso. Né? Então, precocemente eu já libero ela para movimentar o dedo, justamente para tentar diminuir o máximo a questão de aderência, entendeu? E... Você viu alguém relatar as transferências de polia de um dedo para o outro, ou na mesma mão, para esse tratamento? Não. Ninguém falou nada. Ninguém fala sobre isso. É sempre reconstrução, porque, na verdade, você entra para reconstruir quando são múltiplas polias, né? Então, e os tendões são tão íntegros, né? Você poderia usar o flexor superficial para refazer uma polia, ou transferir uma polia, mas naquele local ali estão todas rompidas, né? Então, você tem que reconstruir com alguma coisa externa, né? Então, enxerto de tendão, entendeu? Tá. Vale. Então, a fase aguda você pode usar enfaixamento com esparadrapo, né? Existem órteses que você pode produzir, né, em termoplástico, até para o atleta continuar escalando, né, quando tem esse tipo de lesão, e você tem certeza que não é uma lesão, mas não é uma conduta muito interessante, até porque você pode aumentar uma lesão dessa, né, se ele continuar escalando, né. Mas existe, você pode fazer enfaixamento, aí tem enfaixamentos em X, enfaixamentos em H, tem vários tipos de enfaixamento. É usado também para recuperação dessas lesões, não só o pós-operatório, ela usou durante algum tempo esse enfaixamento para proteção, usou órtese também, mas não se adaptou porque acabou machucando o dedo dela. Mas sim, tem. Não é uma órtese específica, são enfaixamentos que você faz com esparadrapo para, na verdade, reforçar a polia, mas existem estudos em cadáver mostrando que o esparadrapo ele não reforça a polia, né? Ele simplesmente, o volume que ele faz no dedo, ele impede que a pessoa faça aquela flexão extrema, porque o problema é a flexão extrema, né? A hiperflexão. Aumenta muito aquele ângulo beta, né? E aí é uma força exagerada no dedo. Se você coloca o esparadrapo suficiente no dedo, é quase como se ele tivesse com uma tala. Você não consegue dobrar o dedo. Vai atrapalhar para escalar? Sim, óbvio, mas a ideia é essa, né? É atrapalhar para você não conseguir fazer aquela pegada com a mão muito fechada. Bota uma mexer na semana seguinte. Para mexer na semana seguinte, sem carga, sem exercício de escalada 8 semanas. E, bom, vamos no caso 2 rapidinho, porque já está acabando a apresentação. Esse rapaz aqui, ele estava escalando e sentiu... Não, o caso dele não foi um estalo no dedo, mas na verdade ele sentiu uma dor aguda no dedo. E ele me mandou uma foto mais ou menos a via que ele estava fazendo. Isso não é ele, mas é o movimento que ele fez, né? É um movimento em monodedo. Simone, o que você está enxergando aí? Nada. Nada? Zero? Não, tem nem no dedo mínimo? Sim. Dedo mínimo tem um edema. Mequimose, Mequimose, né? E aí, como eu te falei, mais uma vez, sem experiência com atleta de escalar, eu ia achar que era uma lesão de tendão flexor. Mas nada, você não está vendo nada aí, Berlim? Só equimose no dedo mínimo? Não tem equimose em lugar nenhum. A cascata dele, eu não sei se ele está relaxado, se ele tem essa assim. Tem o polegar, que não sei se é sombra, se também tá aí, que mostra o polegar ali. Não sei se os dedos estão com a cascata perdida, os 3 dedos. Eu precisava saber onde é que é a dor dele, o que ele está referindo. É porque a dor dele vai entregar onde estava a alteração. Mas o exame físico geralmente serve para isso, né? Isso, exatamente. De uma maneira geral. Não, mas o exame físico é a inspeção. Você nem tocou no paciente, você já vê, né? Você já olha ele entrando no consultório, você já vê a marcha dele, né? Então ele tem essa equimose aí na palma da mão, né? E recapitulando a anatomia do lumbrical, o músculo que tem origem num tendão e se insere em outro, né? O flexor profundo e no capuz extensor. Então nessas lesões, a gente tem que pensar que o lumbrical 3 e 4 eles são bipenados, né? Então se você está numa passada que você está em bidedo
um dos lumbricais, o ventre do lumbrical, ele está relaxado não, mas ele está simétrico, vamos dizer assim, os dois tendões estão fazendo o mesmo movimento, mas se você tiver no monodedo, você vai ter uma força de cisalhamento de um tendão contra o outro. Um dedo está dobrado e o outro está esticado. Né? Então, isso pode provocar uma lesão. Né? E tem uma manobra no exame físico que é justamente essa. Pensando aí no exame físico que você falou, se você faz aqui o movimento contra flexão contra resistência, ele não tem dor nenhuma. Se você puxar só contra flexão contra resistência de um dedo só, ele vai ter dor, porque você está simulando aquela lesão. Né? Você está simulando o movimento que provocou a lesão. Né? Vou passar mais rápido, porque está acabando aqui. Ressonância magnética, mesma coisa. Eles fazem muito ultrassom. Eu vou direto para ressonância magnética. Vou aprender ultrassom. E aí, o que a gente vê aí? Tem um halo, né, de edema em volta do flexor. Esse é o dele, já é o do paciente. Tá? Um halo de edema em volta dos tendões flexores do dedo anelar. E, em alguns casos, no plano coronal, você consegue até ver o ventre muscular do lumbrical meio desorganizado, né, com edema. Né? O tratamento disso é sempre conservador, tá? Ainda que tenha uma lesão mais grave, se você tiver a lesão grau 3, que ele chama, que é o descolamento completo do lumbrical do dedo, o que vai acontecer, ele simplesmente vai ficar mais tempo com a mão imobilizada e afastado da escalada, mas não influencia em muita coisa. É isso. Muito obrigado, Antônio Pedro. Tenho certeza que tem muita gente experiente